tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste novo dia, neste novo mês que iniciamos. Por isso, comece este dia valorizando e indo ao encontro do teu eu, do teu mundo interior, deste lugar onde Deus habita, deste lugar onde você precisa estar em constante diálogo, dialogar com você mesmo, dialogar com Deus, que está no teu mundo interior. E a maneira de fazer este diálogo acontecer se dá por meio da nossa respiração consciente. Por isso, inspire. E deixe lentamente esse ar sair. Acolha dentro de ti a presença deste Deus que te impulsiona, que te alegra, que faz esta luz em ti sempre brilhar. Por isso, acolha em ti e deixe Deus iluminar a tua casa, o teu mundo interior, e vive em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, mais uma vez Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Aquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas." Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedece?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus começa aqui no Evangelho de Marcos uma nova etapa, onde dirige aos seus discípulos palavras de ânimo, incentivo a deixar o medo e abraçar a ousadia da fé. Eis o caminho novo que Jesus nos apresenta. E serve não apenas ao discípulo do seu tempo, mas a cada um de nós também hoje. Por isso o texto começa dizendo que os discípulos, melhor, Jesus convida os discípulos para irem para o outro lado da margem. Parece que os discípulos insistem em ficar na margem de cá. Passar para o lado de lá é pedir demais para os discípulos. Por isso a resistência, por isso o medo, por isso a ausência de fé. Os discípulos despedem a multidão, diz o texto, entram na barca que estava Jesus e começa a viagem. Não contavam que na estrada, que no meio do mar,
as ondas estariam agitadas, invadindo até a própria barca. E isto, quando acontece, o desespero toma de conta. Vamos perecer, vamos morrer. Jesus dormia sobre um travesseiro. Quanto ousadia dos discípulos. Claro que Jesus não dorme. Claro que aqui é sinônimo da fé desses discípulos, que estava adormecida, que não conseguiam ver além de nada. Jesus dormia sobre um travesseiro. Poderíamos dizer, a fé, a ousadia dos discípulos dormia sobre um travesseiro. E aí, quando a nossa fé está dormindo, o medo, o desespero toma de conta de nós. E é isso que vai acontecer em seguida. Eles se desesperam e vão até Jesus. Não te importa que pereçamos? Percebamos que Jesus, ao se manifestar, mostra toda a sua autoridade. Silêncio, cala-te. Jesus estava sobre o mar. O mar, na Bíblia, é sinônimo do mal. Jesus, portanto, domina as forças do mal. E somente a Ele obedece. Silêncio, cala-te. Isso faz com que os discípulos fiquem assustados. Ao se dar conta que Jesus fez os ventos calarem, a calmaria retornar. Jesus se dirige aos discípulos e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A pergunta de Jesus é uma afirmativa. Ainda não tendes fé? Era a realidade dos discípulos de Jesus. Talvez a nossa também ainda hoje. Falta-nos a fé. Falta-nos confiar plenamente em Deus. Falta-nos colocar verdadeiramente a nossa confiança neste Deus que cuida, que zela cada um de nós. Os discípulos ficam surpresos diante da autoridade de Jesus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Caríssimos irmãos e irmãs, as teofanias, aqui se deu uma teofania, uma manifestação de Deus. Nos assusta muitas vezes, quando não estamos especialmente ligados, voltados inteiramente a este Deus que cuida e que zela cada um de nós. Silêncio, cala-te. Assim Jesus fala também as perturbações mentais, emocionais, psicológicas que muitas vezes nos incomodam e nos tornamos refém delas. Jesus se manifesta e sempre faz com que as forças do mal que nos abalam se calem, pois Ele tem autoridade. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,